Qual o melhor horário para treinar? Será que existe isso? Algumas pessoas falam que treinar de manhã faz você queimar mais gordura e treinar à noite te dá mais força, à tarde te dá mais força. Mas será que é isso que a ciência mostra? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciências do Desporto, trabalho com personal trainer há quase 20 anos e atendo dezenas de pessoas aqui no meu estúdio. E essa é sempre uma pergunta: Rafa, será que o melhor horário é de manhã? Será que o melhor horário é à tarde? E hoje a gente vai explorar um pouquinho esse tema para vocês. Primeira coisa é que o nosso corpo, ele é regido por um negócio que chama ritmo circadiano. E o que isso significa? Significa que o nosso corpo tem horários específicos para liberar determinados hormônios. A gente, obviamente, quando a luz do dia cai, você está mais predisposto a dormir, você tem liberação de alguns hormônios específicos para isso. Existe a liberação de hormônios que estão mais associados, por exemplo, testosterona num determinado período, cortisol em outro período. Existe um ritmo circadiano que rege o nosso corpo e algumas pessoas tentam sincar o ritmo circadiano com o treino. Mas será que isso é possível? Será que isso é viável? De alguma maneira, sim. A gente sabe que existe uma influência sobre esse ritmo, sobre a temperatura, sobre os hormônios, sobre a possibilidade de força ao longo do dia. Isso pode realmente interferir, né, nos seus treinos. Por exemplo, alguns estudos mostram que o pico de desempenho das pessoas tende a acontecer no meio da tarde e no início da noite, algo em torno entre 2, 3 horas até umas 7, 8 horas da noite. Isso porque a temperatura corporal está mais alta, o que muitas vezes melhora a contração muscular, melhora a mobilidade. Então existem alguns aspectos que favorecem. No entanto, isso não significa que esse é o melhor horário para você treinar. Pode ser que você desempenhe melhor nele, mas isso não significa que treinar nesse horário vai te dar mais resultado. Primeiro porque o nosso corpo sempre se adapta. O nosso corpo é capaz de se adaptar a praticamente tudo e ele se adapta ao horário de treinamento. Por exemplo, aqui no estúdio, a parte da manhã é o horário mais cheio. A maior parte dos clientes que a gente atende vem pela manhã, porque se encaixa melhor na rotina deles e eles estão absolutamente habituados a fazer isso. Eu sempre treinei pela manhã, de manhã bem cedo. É o melhor horário para mim. Hoje eu acabo treinando parte do meu treino na hora que dá. Eu treino força, eu já estou aqui no estúdio, quando tem uma brecha eu vou lá e faço o meu treininho. A corrida eu tento fazer de manhã bem cedo, antes da minha filha acordar. Muita coisa mudou quando a minha filha nasceu. Mas a parada é que o nosso corpo ele é capaz de aprender e se adaptar a qualquer coisa que você queira. Basta você ensinar ele. Você começa a fazer determinada prática num determinado horário e ele começa a render melhor naquele horário. Inclusive, é isso que vários atletas fazem, né? Se o atleta tem uma prova específica que ele vai ter que fazer num determinado horário do dia, ele tende a realizar treinos naquele horário, para que o corpo dele entenda que aquele é um bom horário, é um horário que ele tem que desempenhar bem. Então isso é uma maneira de você otimizar o seu sistema músculo-esquelético para aquele momento do dia que talvez seja mais importante para você, o que você consegue. Não tem jeito. Teve um estudo interessante, uma revisão sistemática de meta-análise que foi publicada em 2019, 2020, se eu não me engano, por alguns grandes pesquisadores, em que eles, dentro de todas as análises, tiveram 3 pontos que são os que eu quero passar aqui para vocês. O primeiro deles é que realmente nós somos mais fortes à tarde e à noite do que pela manhã. Só que a nossa força ela é capaz de aumentar com o treinamento independente do horário do dia. Então, se você treinar de manhã, você vai ter um aumento de força ao longo do dia inteiro. Se você treinar à tarde, você também vai ter um aumento de força ao longo do dia inteiro. E a hipertrofia acontece de forma muito similar. Independente do horário que você treine, você vai ter uma resposta desde que você chegue próximo do seu limite. E aí que está o ponto legal. Muitas vezes treinando de manhã, próximo do meu limite, significa fazer, 10 repetições com 60 quilos. E à tarde fazer 12. Mas nos dois, embora exista um volume maior à tarde, eu estou chegando bem próximo do meu limite nos 2 momentos. E isso é o que vai gerar o trigger para o aumento do músculo. Então o nosso corpo ele é capaz de se adaptar a tudo, beleza? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. O nosso corpo se adapta e não tem o que pensar. Um ponto importante que eu sempre gosto de falar é o sono, né? Algumas pessoas, como eu, acordam muito cedo para treinar, outras pessoas acabam treinando tarde da noite. Eu só quero que você tenha cuidado para que isso não atrapalhe o seu sono, seja na qualidade ou seja na quantidade.
Porque o sono é um dos reguladores da sua capacidade de treino e recuperação. Então, se você não dorme bem, isso pode ser ruim. Para algumas pessoas, treinar muito tarde pode acabar prejudicando o sono, a qualidade do sono. E isso pode afetar a sua recuperação, humor, composição corporal, enfim. Então, é importante você entender se o teu treino vai se ajustar num momento em que não vai prejudicar o seu sono. Eu entendo que às vezes isso vai ser necessário por alguns motivos, né? E aí eu tenho o meu exemplo claro, que eu até já citei, né? Atualmente eu tenho acordado 4h30 da manhã para ir correr bem cedo. Antigamente eu treinava às 5h30. Agora eu tenho ido antes, que é para eu poder correr e voltar antes da minha filha acordar, para eu estar pronto para quando ela acordar, eu já estar de banho tomado e tal, podendo brincar um pouquinho com ela antes e sair para o trabalho. Eu faço isso 3 vezes na semana. E os outros 4 dias da semana eu treino meio que a hora que dá. A hora que eu tenho uma brecha no estúdio, a hora que as coisas acontecem e tal. E sim, né? Eu faço 3 treinos de corrida, 4 treinos de força. Eu treino todos os dias, pelo menos um pouquinho. E quando eu não consigo treinar um dia, eu tento compensar no outro. Eu tento fazer isso. Já teve momentos da minha vida em que eu treinei mais, em que eu fiz 2 sessões por dia em alguns dias. Enfim, mas no momento é uma sessão de, 30, 40, 50 minutos no máximo, fazendo tudo que eu posso. Essa é a minha realidade hoje, não adianta eu tentar brigar com isso, beleza? Eu preferiria treinar todos os dias de manhã, que nem eu sempre fiz minha vida inteira. Ou pelo menos nos últimos 5, 10 anos, né? Mas hoje em dia não é possível porque eu quero dar atenção à minha filha, minha rotina mudou, enfim, as coisas mudaram e eu preciso adequar o meu treino à minha rotina atual. Então, a pergunta deveria ser, né, não qual o melhor horário de treino, mas sim em qual horário eu consigo treinar com consistência, qualidade e recuperação adequada. Esse vai ser o melhor horário para você. Então, para de ficar encontrando desculpa, querendo achar coisas, né? A gente chama de pelo em ovo, cara, porque o mais importante é você realizar o que está programado, fazer o seu treino dia após dia com consistência. Seja 3 vezes na semana, que foi o que você estabeleceu, seja todos os dias que nem eu faço, ou a quantidade de vezes que você estabeleceu para você. Mas o mais importante é manter a consistência e seguir a progressão dia após dia, beleza? Então esquece esse lance de qual é o melhor horário e tenta entender o que funciona para você dentro da sua rotina, porque o seu corpo vai se adaptar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Curte, comenta, manda para quem precisa ouvir essa informação, porque assim a gente vai atingir cada vez mais pessoas, beleza? Valeu, galera. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!